Deputado Pereira Coutinho. Presidente, Sr. Secretário, senhores membros do Governo. O título da minha intervenção de hoje é o seguinte: a crescente concorrência dos resorts integrados no mercado de jogo da Ásia. No dia 27 do corrente ano, celebrou-se o Dia das Micro e Pequenas e Médias Empresas para demonstrar a importância dos pequenos negócios nas economias locais e global. A nível regional, aumenta a presença da concorrência dos resorts integrados, configurando um fenómeno relevante e transformador do mercado de jogo da Ásia, com implicações estratégicas e de longo prazo para os diversos agentes locais, nomeadamente os promotores de jogo locais. Devido às recentes políticas económicas transfronteiriças implementadas pelo Governo de Macau, a maioria das pequenas e médias empresas tem enfrentado enormes dificuldades de sobrevivência, destacando-se as dificuldades de operacionalidade das empresas caseiras e das empresas tradicionais de pequenos negócios, bem como da indústria de restauração, devido ao aumento dos hábitos, à mudança dos hábitos de consumo da população. A situação de desemprego em Macau tem vindo a agravar-se devido ao declínio dos promotores de jogo que empregavam no passado dezenas de milhares de trabalhadores que, entretanto, foram forçados a emigrar para outras regiões asiáticas ou tiveram simplesmente de mudar de emprego. Neste momento, o declínio da atividade de promotor de jogos está igualmente relacionado com concorrência desleal entre esses promotores e algumas concessionárias de jogo. Essas concessionárias não apenas oferecem planos de jogo mais atrativos aos jogadores individuais, mas também permite que esses mesmos planos sejam subconcessionados a terceiros em condições muito mais vantajosas do que as concedidas pelas concessionárias aos promotores de jogo. De acordo com as informações recebidas pelo nosso gabinete, muitos promotores e colaboradores de jogo de Macau estão dispostos a colaborar nas mais diversas atividades económicas relacionadas com o primeiro resort integrado a ser construído na ilha artificial de Yumeshima, em Osaka, no Japão. Este local foi escolhido pelo seu potencial em acomodar o desenvolvimento em larga escala de turistas de todos os continentes, prevendo que esteja operacional em 2030 após mudanças significativas nas leis de jogo do Japão. Esses megas investimentos do novo resort integrado de Yumeshima, em Osaka, vão atrair muitos profissionais qualificados na área de jogo de Macau, nomeadamente os promotores, colaboradores, assistentes de jogo, desviando clientes abastados das regiões asiáticas, permitindo aproveitar um mercado que até agora permaneceu inexplorado e atrair um número significativo de turistas face às facilidades do tráfego aéreo de que a RAM neste momento não possui. Assim, tinha três perguntas a fazer. Primeira, no dia 27 de junho celebrou-se, como todos nós sabemos, o Dia Mundial das Pequenas e Médias Empresas, e assinalando-se esta importante data, que políticas tem o Governo de Macau, que planos e estratégias pretende implementar no setor do jogo para aumentar a competitividade desta importante indústria centenária e aumentar a atratividade dos turistas de países estrangeiros, em contraponto com a forte concorrência proveniente dos mercados de resorts integrados nos casinos localizados em Singapura, Vietnã, Camboja, para além da futura concorrência do ainda inexplorado mercado do Japão, que presumivelmente se posicionará como grande operador no mercado global de turismo dos casinos. Perante essa elevada concorrência do mercado de resorts integrados nos casinos das regiões dos países adjacentes, que medidas concretas as autoridades competentes pretendem implementar para apoiar os promotores de jogos locais licenciados pela DICJ que não conseguem abrir contas bancárias nos bancos locais, sendo obrigados a recorrer à utilização de contas pessoais e privadas para depósito das suas cauções? Terceira, que medidas concretas pretendem implementar as autoridades competentes em Macau para combater a concorrência desleal de algumas concessionárias de jogo que estão a facultar planos de jogo, programs, mais atrativos diretamente aos jogadores individuais, permitindo que esses planos sejam subconcessionados a terceiros em condições muito mais vantajosas do que as concedidas aos promotores de jogo licenciados? Existe algum prazo definido para que as autoridades apresentem um plano de ação de combate desse tipo de concorrência desleal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões colocadas por dois deputados. Relativamente à interpelação oral apresentada pelos deputados da Assembleia Legislativa José Pereira Coutinho Leoncinho, cumpre-nos responder o seguinte. Em face da nova conjuntura económica e concorrência internacional, o Governo continuará a prestar atenção e a analisar em tempo oportuno a situação de desenvolvimento do setor do jogo de outros países ou regiões, bem como estudar as estratégias de respostas adequadas por forma a consolidar a competitividade do setor do jogo de Macau. A criação de um ambiente saudável e regulamentado para a exploração do jogo contribui para atrair mais visitantes. Para o efeito, a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos, para além de continuar a fiscalizar em conjunto com os serviços competentes o cumprimento rigoroso dos compromissos assumidos nos contratos de concessão por parte das concessionárias para a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, também continuará a reforçar
a fiscalização do setor nos termos da lei, a aperfeiçoar o regime jurídico do setor do jogo e a prestar apoio no combate às atividades ilícitas relacionadas com o setor. A par disso, continuar-se-á a incentivar as concessionárias a prestarem serviços diversificados e de qualidade, a fim de aumentar a atração de visitantes e a competitividade do setor a nível internacional. A DICJ irá proceder em tempo oportuno ao estudo sobre a introdução de jogos populares do exterior e de alto rendimento, a fim de satisfazer as diversas preferências dos turistas estrangeiros, fiscalizando também o cumprimento por parte das concessionárias dos deveres constantes do contrato de concessão relativas à expansão dos mercados de clientes de países estrangeiros. No que diz respeito ao apoio ao desenvolvimento das PME, as concessionárias, para além de participarem nas atividades ou projetos de cooperação organizados pelo governo da Araya, têm ainda proporcionado serviços às pequenas e médias empresas locais para a realização de bolsas de contato, permitindo às pequenas e médias empresas locais cooperarem na aquisição de bens e serviços das respectivas concessionárias. As concessionárias continuarão a apoiar, através de diversas formas, as pequenas e médias empresas na elevação da sua qualidade e na expansão das suas oportunidades de negócio. Quanto à questão de promover a extensão do âmbito de uso dos benefícios ou cupons concedidos pelas concessionárias aos clientes para os bairros comunitários, o governo da DAREM necessita de avaliar com prudência se assim incentivará ou não uma excessiva promoção e divulgação das atividades de jogo junto dos bairros comunitários, provocando influências negativas. Em relação à abertura de contas bancárias por parte dos promotores de jogo no cumprimento dos deveres no âmbito de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, os bancos de Macau, ao estabelecerem relações comerciais com diferentes tipos de clientes, incluindo os titulares de licença de promotor de jogo, devem obter as informações necessárias junto dos clientes para efeitos de diligências devidas, de acordo com a diretiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo da Autoridade Monetária de Macau. Trata-se de uma medida necessária exigida pelas organizações internacionais de combate ao branqueamento de capitais, que visa evitar a assunção de qualquer responsabilidade jurídica por parte dos cidadãos pelo uso das suas contas por criminosos para branqueamentos de capitais ou outras atividades criminosas. De um modo geral, qualquer cliente, incluindo o titular de licença de promotor de jogo, consegue abrir uma conta bancária com sucesso, desde que cumpra os requisitos das medidas de controle de risco, entre outros, das diligências devidas quanto ao cliente. A par disso, a DICJ, para além de continuar a realizar inspeções especiais não periódicas nos casinos, procede também a auditorias extraordinárias para verificar a situação de exploração das concessionárias, a fim de determinar a existência ou não de atividades suspeitas de exercício ilícito da atividade de promoção de jogo. No caso da detecção de suspeita de exercício ilícito da atividade de promoção de jogo, ou seja, o exercício da referida atividade sem a respectiva licença válida, a DICJ desenvolve, nos termos legais, os respectivos trabalhos de investigação. O governo da ARAEM irá promover o desenvolvimento saudável e ordenado nas diferentes áreas e etapas do setor do jogo, dentro dos limites legalmente permitidos. A palavra do deputado Pereira Coutinho. Agradeço a resposta, Sr. Secretário. Em primeiro lugar, queria dar cumprimento à seguinte questão. É que, tendo em conta a concorrência direta das regiões vizinhas que também estão a desenvolver a indústria do jogo, quais são as estratégias ou políticas que o Governo pensa adotar para manter a nossa competitividade? Como o Sr. Secretário deve saber, em Singapura, a indústria do jogo e o turismo está em expansão e há grandes fluxos de visitantes. E também em 2030, o Japão também vai ter casino. A Médio Oriente, Laos, Camboja, também todos esses lugares vão depois passar a ter indústria de casino. E a nossa indústria está em encolhimento e os casinos têm falta de trabalhadores
E esses concessionários também estão a pensar em sair, ir para outro lado. E sendo essa a nossa principal fonte de receita, quais são as estruturas de hardware que nós podemos ter mais para fazer face a essa situação? Os nossos visitantes e turistas também não têm aumentado muito, apesar de termos registrado ou recebido 20 milhões e poderá chegar até 30 milhões até final do ano. Mas, em termos de consumo, esses visitantes têm vindo a decrescer, a baixar. Assim, pode ver que tem vindo a baixar cerca de 20% em termos de consumo. De fato, há muita gente, mas em termos de gastos são poucos. As lojas não conseguem receber os fregueses, os clientes, porque vão lá estas pessoas para tirar fotografias. E assim, como é que nós podemos reforçar a nossa competitividade na indústria do jogo perante esta situação? Além disso, as concessionárias do jogo também têm tido um serviço de segurança precário, porque há falta de trabalhadores nessa área profissional. E também noutras áreas profissionais. Espero que o Sr. Secretário possa responder às minhas questões.